dia, boa semana, boa segunda. O Rádio Vivo tem o prestígio comercial de sacolão total, todo dia é dia de oferta. New Smile, odontologia arte, odontologia estética. Fernanda Viegas, nós vamos tratar principalmente do que nesta segundona? Bom dia. Edu, bom dia para você, bom dia também para os nossos ouvintes. Hoje, muita coisa pegando aqui no Rádio Vivo. Nós estamos acompanhando a greve dos rodoviários em Belo Horizonte. Os ônibus pararam de circular à meia-noite e a nossa reportagem acompanha a situação dos motoristas, trabalhadores, mas também do povo, né, que tenta se deslocar pela cidade sem aí o transporte público. Também vamos falar sobre injúria racial. Parece inacreditável, mas casos ainda continuam acontecendo Brasil afora. Na capital, a última situação de grande repercussão aconteceu no Mineirão, mas a gente traz ainda um novo caso. Talvez você não tenha tido informação sobre ele. Aconteceu em uma escola e a gente aborda aqui com você. Tem também Enem 2021. Primeiro dia de provas foi nesse domingo. Tema da redação foi invisibilidade e registro civil. Qual será a avaliação daqueles que entendem do riscado? Foi uma prova difícil, não foi? Dava para ter discorrido ali muito bem? A gente avalia para você também, ouvinte. E ainda, vacinação contra a Covid-19 em Minas Gerais. A gente vai conversar hoje com o secretário de Estado de Saúde de Minas, Fábio Baccheretti, para saber, será que os jovens agora, depois daquela convocação maciça, foram completar a imunização, hein, Du? Será que eles foram nesse fim de semana aos postos? A gente fala também de carnaval. Então é isso. A injúria racial, o assédio sexual no estádio, em qualquer lugar, é uma vergonha nacional. A greve de ônibus, vamos falar muito sobre ela, é mais do que algo triste para quem precisa do ônibus, o atestado da indiferença das autoridades. Enquanto não prejudica o pobre, a coisa não acontece. Mas tem uma notícia boa, né? Estamos chegando a 70% de segunda dose para os mineiros. Isso é o que chamam de imunidade de rebanho. Ô, benção! Viegas, tem um abraço? Tem sim, olha, ontem foi aniversário de 8 anos da nossa ouvinte Maria Clara Miraflores. Ela é lá do Mantiqueira, viu, bairro Mantiqueira em Belo Horizonte. Ela falou assim, Du, Fernanda, se você não mandar um parabéns pra mim, meu aniversário não fica completo. Então, felicidades pra você, pequena, que escuta já o Rádio Vivo, que seu novo ciclo seja de muita alegria. Tem algo bombando nas redes sociais. Aquela atriz famosa que um dia foi chamada de namoradinha do Brasil está escandalizando de novo. O que disse ela? Quem é ela? Bom dia, Bárbara Vasconcelos. Bom dia, Eduardo Costa. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Bom dia a todos. Exatamente. A namoradinha do Brasil está sendo chamada de desnecessariazinha do Brasil. É a Regina Duarte. Tá dando o que falar nas redes sociais porque ela questionou por que não tem o dia da consciência branca, Eduardo. Intervalo, na volta nós vamos falar com o professor de redação Marcelo Batista para ele explicar esse tema da invisibilidade do registro civil. E vamos conversar com o filósofo René Dentes, que vai tentar nos ajudar a entender se é preciso o dia da consciência branca. Falta só uma coisinha, né, Du? Uai, o WhatsApp. O Zap hoje sempre 999967074. Vamos falar da greve dos ônibus, vamos? 999967074. O que você acha? A culpa é de quem? Quem sofre mais? E os aplicativos, hein? Os motoristas de aplicativos estão cobrando mais de 100% a mais na hora do sufoco de quem precisa chegar. E o metrô estava lotado de manhã, viu? 10h09, voltamos já com o Rádio Vivo.
Já era hora, né, de ventos bons soprarem para Belo, direto da montanha da Serra do Curral. Para incentivar o empreendedorismo e apoiar os seus associados, a CDL BH organizou o movimento Retoma BH, com ações pela cidade, com oferecimento de cursos gratuitos online, consultorias, promoções. Enfim, acesse retomabh.cdlbh.com.br. Tudo para as pessoas se prepararem e voltarem a gerar renda, empregos e crescimento. É empreender e viver. A hora é agora. Retoma BH. Chegando cedo para trabalhar na oficina, hein, Altair? Você merece todo o crédito. Bom, Eduardo Costa e Fernanda Viegas. Meu amigo, minha amiga, pessoal de casa, estão sabendo da novidade? Tá rolando a Best Week Shopping Contagem. Isso mesmo, uma semana inteira de descontos para você adiantando os presentes de Natal. São diversas opções de lojas com roupas, eletrônicos, brinquedos e muito mais. Então, anota aí, de 22 a 28 de novembro você tem um compromisso, hein? Aproveitar as ofertas imperdíveis que só o Shopping Contagem tem para você. Best Week Shopping Contagem. Vem para cá você também, 10 e 13. Fernanda Viegas, vamos receber nossos convidados. Vamos sim, Du. A gente precisa falar também sobre o Enem. Neste domingo, então, foi a primeira prova do Enem 2021. A redação teve como tema Invisibilidade e Registro Civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. O Registro Civil, em Minas Gerais, mandou dados do IBGE pra gente de 2019. São os dados mais atualizados que se tem. No Brasil, são mais de 2.800.000 nascidos vivos sem registro. Então, são pessoas que estão por aí, mas não estão registradas. Em Minas, são quase 260.000 pessoas nessa situação. Então, é uma discussão urgente, necessária, inclusive parecia que estava parada, né, Eduardo? Professor Marcelo Batista, bom dia. Bom dia, fala pessoal, bom ou não? Primeiro, professor, o tema é importante, é necessário e oportuno. É um tema importantíssimo, muito interessante que os alunos possam, de fato, discutir sobre essa questão, argumentar a respeito da invisibilidade de muitos dos indivíduos. É um tema muito interessante, um pouco complexo para alguns, certamente alguns tiveram um pouco de dificuldade, mas um tema, sim, muito interessante. Filósofo René Dentes, conta pra gente, é uma situação que, mais que necessária de ser conversada, mas será que as pessoas estavam preparadas? Isso mexe com quem? Porque eu acho que grande parte de que estava fazendo a prova não se sente incorporado nesta discussão. E aí, como falar daquilo que é tão distante de mim? Então, Fernanda, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, Eduardo, bom dia, professor Marcelo. Bom, eu achei um tema muito pertinente, apesar do desafio, né? Mas é uma prova que realmente traz esses desafios. Eu vejo que o Enem foi uma grande evolução e um tema como esse faz o aluno refletir sobre situações complexas do nosso cotidiano. Então, ele precisa, de fato, entender que é uma questão social muito relevante. Eu vi professores se queixando de que a prova foi muito interpretativa e isso diminuiria o valor do conteúdo de quem decorou. Eu acho que é o contrário. Para um jovem de 18 anos, o ideal é pedir interpretação, ou estou errado, filósofo? Claro, sem dúvida, Eduardo, porque hoje a nossa educação ela é reflexiva, ela deve ser crítica. Então, você precisa trazer discussões mais aprofundadas, agora, interpretativas, não tem jeito, né? Agora, professor Marcelo, tem alguma coisa mais símbolo de não cidadania do que a pessoa não ser registrada ou passar uma vida inteira sem sobrenome? Exatamente. E é muito complexo pensar, por exemplo, até que quem não tem registro não conseguiria fazer a própria prova do Enem, né?
que exigiria do aluno documento, exigiria do aluno essa comprovação, de certa forma, da própria identidade, o que é bem curioso pensar que o tema da prova do Enem fala sobre algo que, inclusive, excluiria muitos dos candidatos se não tivessem esse tipo de registro. Algo extremamente importante, muito interessante para nós em termos de discussão. Além dessa questão da invisibilidade, o Enem também abordou questões como escravidão, erotização da mulher. Falou ainda também, né, daquela canção de Zé Ramalho, Admirável Gado Novo. Parece coisas que a gente já tem aí, fácil de trabalhar. Mas alguns se assustaram com esses temas tão necessários e temas também tão atuais. Por quê, Renê? A gente se assusta com isso ainda? É porque, no fundo, assim, o Enem, ele tem um fundamento curricular, né? E o currículo, por sua vez, brasileiro, ele está fundado, ele está ancorado na Constituição. Então, você tem alguns temas que são necessariamente abordados, né? Ou que um grupo de temas, né? Por exemplo, dentro da sociologia e da filosofia, esses temas, eles caem, eles aparecem muito nessas disciplinas, né? Então, o Enem precisa trazer, de fato, conteúdos ligados à realidade. Nos últimos anos, de fato, nós temos presenciado muitos temas contemporâneos, tanto na sociologia quanto na filosofia, o que, a meu ver, é muito bom, porque faz o aluno pensar a nossa sociedade. Então, é preciso cumprir essa missão constitucional, pensar a cidadania, por exemplo. Eu vejo que a prova desse ano, as questões de história, de filosofia, de sociologia foram muito pertinentes. Ô, Marcelo Batista, o senhor é professor de português, mas o senhor entende do currículo, das práticas como um todo. Pegando a última frase do filósofo Dentes. Discutiu-se durante toda a semana, nesse país que é dividido para tudo, sobre interferência ou não do governo federal na execução, na preparação da prova. Pelo que acabo de ouvir dele, pelo que eu ouvi de outros professores de história ontem, a prova foi até plural, com Chico Buarque e outros opositores do atual governo. Concorda? A prova foi extremamente plural, ela abordou vários conteúdos importantes para o aluno. Se a gente for olhar, por exemplo, em relação à prova de linguagens, nada de muito diferente do esperado. Tivemos lá questões com Machado de Assis, tivemos discussões com Guimarães Rosa, Fernando Sabino, autores que geralmente aparecem. A impressão é que não teve nenhum tipo de restrição a determinados conteúdos na prova. Claro, grandes polêmicas não foram lançadas, mas obviamente foi uma prova bem justa, bem interessante para o candidato, apesar de ter sido uma prova muito longa. Ontem eu fui fazer a prova, né, para ter uma noção melhor do que estava sendo cobrado, o que seria cobrado, para poder escrever também a redação, mandar para correção, para fazer todas essas questões. E confesso que o tempo me pegou bastante. Eu tive muito problema para conseguir concluir as questões. Gastei muito tempo na prova de língua portuguesa, que estava com textos muito extensos. Prova de linguagens com textos muito extensos e a prova de humanas com questões pequenininhas. Então, a impressão é que eles tentaram equilibrar um pouquinho ali a prova de humanas com a prova de linguagens, que estava em termos de leitura extremamente densa. Nós somos muito criticados, né, a imprensa, por discutirmos algumas questões aí no anterior ao Enem, né, nessa preparação toda, como se estivesse acusando, né, essa interferência. E agora, pelo que a prova mostra, parece de fato que foi uma diversificação. Por que essa dificuldade de discutir? Qual o problema de discutir todas as coisas e todas elas serem debatidas? Porque as pessoas se sentem agredidas quando alguma discussão é proposta e eu não sou favorável àquilo. A gente precisa entender, Fernanda, que no fundo a educação ela preenche requisitos, né? Então, discutir, eu costumo dizer assim, hoje existe um clichê no mundo da educação que compara o Brasil com outros sistemas. Por exemplo, muitos falam assim, vamos seguir o sistema da Finlândia. Eu acho uma grande bobagem. Por quê? A Finlândia não precisa discutir racismo, não precisa discutir injúria racial, não precisa discutir desigualdade. Nós precisamos. Então, o Brasil é um país que tem alguns temas urgentes, ainda urgentes, como, por exemplo, a agressão à mulher, como, por exemplo, a homofobia, como, por exemplo, a injúria racial. Então, eu vejo que essa prova, ela realmente faz o aluno discutir problemas que nós estamos vivendo. Se tem alguma coisa mais, assim, real do que isso, eu ignoro. Eu acho que isso é urgentíssimo. Bom, a prosa vai longa e eu continuo perguntando. Por que, se outro dia mesmo, 7 anos atrás, a gente tinha 8 milhões de candidatos, tivemos 3 milhões agora? Cadê os outros? Gente boa, mas eu quero te falar da ADEL também. Só pela praticidade já me ganhou.
Você faça que nem eu, abri a embalagem, coloquei no forno, rapidinho a carne ficou pronta, é gostosa, suculenta e saborosa. Você quer privacidade? A Adel tem. Quer praticidade? Tem. Quer qualidade? Tem. A Adel tem de tudo um pouco no site www.adelalimentos.com.br. Você encontra os postos de venda da Adel. 10h21, que vem na sequência, Viegas. Daqui a pouquinho a nossa reportagem em São Paulo, no Rio, em Brasília, atualiza você. Carro, moto, caminhão e as prestações estão muito altas e atrasadas. Por isso, o banco está ameaçando tomar o seu bem? Ligue 2566-2701 e saiba como quitar a dívida ou reduzir o valor da prestação. Você pode estar pagando juros abusivos sem saber. Ligue 2566-2701 e fale com um consultor. Para o ouvinte Itatiaia, o cálculo dos juros é de graça. Não dê o seu suado dinheiro para o banco. Ligue Solução Consultoria 2566-2701 ou pelo WhatsApp 99695-3077. A violência. Gustavo Cícero, 10h24, bom dia. Ótimo dia para você também, Eduardo Costa, pro ouvinte ligado aqui no Rádio Vivo. Ônibus com pneu furado pouco depois do viaduto São Francisco atrapalha o trânsito agora, no sentido centro da Avenida Antônio Carlos. O pé no freio começa perto da UFMG. Antes deste ponto, Avenida Pedro I, com trânsito bem ruim na ida para o centro, do bairro Santa Branca até a barragem da Pampulha. Do outro lado, a Avenida Cristiano Machado tem trânsito intenso na ida para a região central da capital, desde o bairro Planalto até o São Bernardo, mas sem destaque de qualquer ocorrência. Você já teve que comprar ou vender apartamento? A Loft é uma plataforma de compra e venda de apartamentos com milhares de opções e sem burocracia. Saiba mais em loft.com.br. Repórter Gustavo Cícero. Eduardo Costa e Fernanda Viegas. Aniversário do EPA. Só o EPA faz aniversário assim. Mais ofertas, mais economia, mais facilidade. R$500 mil em vale compra pra você. São 62 anos, R$500 mil em vale compra pra você. Consulte o regulamento do EPA mais próximo de você ou no site e participe. Bora de falar de greve, Fernanda? Vamos falar de greve, né, Edu? Então eu vou começar com o Zap Zap que eu amo tanto. Ô Zap, pra você, o que dizer da greve? Bom dia, meu amigo Eduardo Costa e Rádio Itatiaia. Aqui é o Geleia de Areias, Nilson Gomes Júnior. Eduardo, Dudu, só Jesus na causa.
O trânsito todo parado, com essa confusão da greve dos ônibus, a gente tem que apoiar todo mundo. E a prefeitura manda uma equipe limpar a canaleta na Orla da Pampulha. O trânsito na Orla da Pampulha, Eduardo, tá uma confusão, para não falar outra coisa, Dudu. Bom dia. Eduardo Costa, é o Milton de Sabará. Essa greve de ônibus tem o total apoio dos donos das empresas, visando única e exclusivamente o aumento das passagens de ônibus. Os motoristas vão ganhar uma mixaria aí de aumento, mas eles querem mesmo o aumento da passagem. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, Eduardo. Eu sou Eni, moradora de Ibirité. Essa greve é um transtorno na vida da gente, né? E os aplicativos estão arrancando o couro, viu? Estão cobrando altíssimo. Fazer o quê? Quem paga é a gente mesmo, trabalhador que paga, né? Um abraço, Eduardo. A limpeza da canaleta é necessária. Mas nós tivemos um sábado e domingo e vamos limpar na segunda. 10h27. O nosso repórter Ailton do Vale está na região de Venda Nova. Ele está acompanhando a movimentação de passageiros por lá, aliás, de pessoas que tentam, né, pegar o ônibus e não estão conseguindo. Qual é a alternativa delas, hein, Ailton? Bom dia para você. Muito bom dia para você, Fernanda Viegas. Muito bom dia também, Eduardo Costa. Olha só, a situação aqui continua dramática, viu, Viegas? Para os passageiros, aqui alguns ônibus até passam, mas são pouquíssimas linhas. A alternativa mesmo é o metrô, que fica bem ao lado aqui na estação Vilarinho, em Venda Nova. Agora, o que chama a atenção é que tem muitos passageiros que ainda não têm a menor ideia que está acontecendo uma greve de ônibus em Belo Horizonte. Eu estou aqui ao lado do motorista Vander de Freitas, nosso leal companheiro, e uma mulher abordou ele há pouco, viu o microfone da Itatiaia em nossas mãos, e perguntou, por que a Itatiaia está aqui? Aconteceu alguma situação atípica? E eu fui e contei para ela, estamos em greve, os motoristas e cobradores de ônibus estão em greve desde a meia-noite. Ela, então é por isso que eu estou aqui há mais de 40 minutos esperando meu ônibus, ele não passa. E não é só ela não. Conversei com outros passageiros aqui que chegam a todo momento à estação, que estão completamente desinformados, não sabiam dessa greve em Belo Horizonte e acabam aqui, digamos, ficando muito tempo na estação, esperando por um coletivo que não chega. Aqui, pelo menos, de acordo com a BH Trans, 40% da previsão das viagens estão sendo realizadas, 40% das viagens aqui ocorrem na estação Vilarinho. A sorte de muitos passageiros é que bem ao lado tem a estação de metrô, pelo menos. Viegas. Obrigada, Ailton, pelas informações, Du. 10h28, tá procurando, vai ao Mercado Central que você encontra. E você, Matheus Oliveira, está onde? Bom dia. Bom dia, Edu. Eu tô aqui na região do Barreiro, Estação Diamante. Nem o ônibus passou por aqui hoje, viu? Absolutamente nada. E uma situação que a gente apurou, a greve dos motoristas pode continuar amanhã. Isso porque caso as empresas de ônibus façam uma proposta que o sindicato da categoria considere que vai analisar, vai ser necessário marcar uma assembleia para que os trabalhadores aprovem ou não a proposta e não há uma definição se essa assembleia seria realizada ainda hoje ou amanhã. Difícil que seja realizada hoje, né? Movimentar toda a categoria para decidir isso depois da reunião que vai ser realizada às 2h30 da tarde. Informação que foi repassada à reportagem pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários, Paulo César da Silva. Ainda de acordo com ele, os motoristas devem ir para a porta do Tribunal Regional do Trabalho em protesto durante a reunião de conciliação entre as empresas de ônibus e a categoria. Reunião que vai ser realizada, como eu disse, 2h30 da tarde, reunião online. Claro, o sindicato representando nessa reunião online os motoristas e os motoristas presencialmente na porta do TRT, viu? Eduardo, Fernanda. Obrigada, Matheus, pelas informações. Du, só uma coisinha. A gente anunciou essa greve aqui. Quando a gente conversou com os dois sindicalistas aqui, explicando a situação, e eles falaram, segunda-feira, a greve está de pé. E aí parece que as pessoas, algumas, não duvidam dessa situação, não levam a sério. O que acontece, hein? Será que a gente vai para o ponto de ônibus esperando que algum milagre aconteça? O que você acha, hein, psicanalista? De qualquer sorte, gente boa que escuta aí, Itatiaia. A greve foi anunciada na quinta, às 11 horas. Sim. Na sexta de tarde fizeram uma reunião. Sabe aquela reunião? Pro forma? E hoje vão discutir o assunto. Aí a Inês é morta, o povo já está no ponto do ônibus. 10h30, gente boa, 10h30 aqui. Na próxima semana, talvez nessa ainda, hein? Tem inauguração da loja NBA no São Marcos Outlet, aberto todo dia na trincheira da Amazonas em Contagem. O que vem daqui a 2 minutos, Vegas? Daqui a pouquinho a gente fala ainda sobre a greve do ônibus, mas também injúria racial.
34. Ô, Bárbara, é o seguinte. O Senado equiparou injúria a racismo. Já era hora. Pipocam os casos todinho toda hora, Bárbara? Das mais diferentes formas, Eduardo. Hoje eu vim trazer alguns pontos para acender o debate de vocês, começando por mais um caso de injúria durante um jogo no Mineirão. Por ironia, no Dia da Consciência Negra. O autor foi identificado pelas vítimas, de acordo com o relato dos irmãos Carlos Miguel e Carlos Eduardo Fernandes Lopes de Almeida. Eles foram chamados de macaco por um torcedor que não foi localizado no estádio, só que foi identificado no boletim de ocorrência. E aí chama atenção porque nas redes sociais, muita gente, claro, xingando toda essa situação, mas chama a atenção, Eduardo, que algumas pessoas, na verdade, disseram, mas 7 casos, 10 casos no universo de 60 mil pessoas? É pouco, né? É pouco. É porque não é com a filha dele. E também outra coisa chama atenção, muita gente colocando isso nas costas da torcida do Atlético, como se fosse um problema do torcedor do Atlético. A gente sabe que isso não é verdade, Isso é um problema mundial. E eu destaco também outra situação para o debate de vocês. A escola Maria Azevedo Costa, uma PAI, passou um exercício para os alunos do 3º ano do ensino fundamental. Para a gente explicar para quem está nos ouvindo e para quem está na live, a imagem é de um homem negro e a atividade pede, abre aspas, no Dia da Consciência Negra, cole bombril no cabelo. A imagem desse exercício foi muito compartilhada nas redes, em grupos de WhatsApp e deixou também alguns pais indignados. E aí? Foi um jeito de homenagear? Foi um jeito de homenagear errado? Tá faltando, tá tão enraizado que a gente nem percebe o que a gente tá fazendo? E por último, aquele caso que eu trouxe logo no início, a atriz Regina Duarte está entre os assuntos mais comentados desde ontem no Twitter, porque ela fez um post nas redes sociais dizendo até quando a gente vai ficar se vitimizando, a culpa dos antepassados, anos e anos atrás, por que não tem Dia da Consciência Branca, Dia da Consciência Parda? E aí, gente? Pois é, quando a gente não sente na pele o que está acontecendo, a gente também tem dificuldade de falar sobre isso. Ou a gente estuda ou a gente fica calado, né? Na verdade é assim como eu penso. Professor Marcelo, como tratar esse tipo de assunto com crianças? Como explicar para a criança o que está acontecendo, por que ela é diferente uma da outra, né? E como também tentar mostrar esse tipo de situação, como representa aquilo em papel, né? Porque o que a professora tentou fazer, talvez possa ser uma coisa inocente, até soando um pouco ali na falta de conhecimento. Mas para quem sente isso na pele todos os dias, tem que provar que não é um problema, que não é errado, que não é ruim, que não é feio, é muito difícil, né? A educação, em primeiro lugar, ela deve servir como elemento para a ruptura de determinados preconceitos, né? Quando nós temos essa questão do racismo sendo tratada de uma maneira talvez não da melhor forma numa instituição de ensino, nós temos um grande problema. O profissional da educação ele tem que tomar cuidado em relação a como abordar determinados temas e principalmente para tentar romper determinadas imagens estigmatizadas e problemáticas de grupos minoritários. Certamente esse trabalho solicitado aos alunos poderia ter sido feito de uma maneira menos agressiva ou menos polêmica, para que, obviamente, essa questão racial fosse discutida de uma maneira menos agressiva, digamos assim. Professor e filósofo René Dentes, esses estranhamentos, bullying, racismo, eles correm o risco de se tornarem ainda mais efetivos e graves, considerando que a nossa vida está cada dia mais no condomínio, seja vertical, seja horizontal, as tribos estão sendo diferenciadas. O branco não encontra com o negro, o rico não encontra com o pobre e quando encontra, dá choque. Sem dúvida, Eduardo, eu vejo que nós estamos em bolhas, né? E quando a gente está em bolhas só no nosso universo, nós não temos a dimensão da realidade, do que está fora, né? De fato, eu acho que esse é um problema muito grave, porque o Brasil, está tendo dificuldade de fazer a sua memória. E quando a gente não considera que o Brasil tem consequências graves do escravismo que gera o racismo, aí a gente não resolve a situação. A gente banaliza o mal, né? É muito grave isso. A gente precisava fazer a memória. As pessoas precisam saber que existe sim o racismo, existe o preconceito no Brasil muito profundamente na nossa sociedade. Compartilhar, né? Viver com as diferenças, aprender com o que o outro tem, que eu não tenho. É tão interessante. Por que a gente se conflitou tanto com isso, ao invés de usar disso, né? Usar a favor, tirar proveito dessas diferenças, daquilo que o outro tem que eu não tenho, né? A experiência que eu tenho com o meu cabelo, por exemplo, e a Bárbara tem com o dela é completamente diferente. Por que a gente não pode trocar isso, ao invés de eu tentar agredir ela ou ela me agredir, como se fosse um problema, cada um usar de uma forma ou ter de uma forma? Não entendo. O que você pensa?
pensa, professor? De certa forma, nós temos essa temática sendo algo extremamente problemático. E quando a gente fala da discussão, por exemplo, do cabelo, ela já apareceu algumas vezes neste ano, né? Teve uma discussão no próprio Big Brother que fez com que a discussão fosse levantada e mesmo assim esse problema continua. É muito interessante perceber como que o tempo passa, a discussão se repete da mesma maneira, a gente troca só os agentes desse problema, mas a questão da injúria racial, do racismo tem sido de fato persistente. Intervalo, na volta eu vou perguntar para esses dois convidados, um é filósofo, o outro é professor, se eles usam ônibus, porque hoje cedo o cidadão já me disse. Enquanto quem decide não andar de ônibus, não vai ter solução nunca. E eu gosto do Zap, roda um Zap aí que eu gosto do Zap. Roda aí, deixa eu ver. Essa greve de hoje é uma falta de respeito com a população. Se vão parar, param, não sai da garagem nem nada. Agora roda uma parte, não roda outra. A pessoa sai para trabalhar, não sabe se vai voltar. Aí perde o apoio da população. Bom dia, Eduardo e equipe. Deus abençoe a todos. Se precisa ter um dia da consciência branca, eu na verdade nem sei. Mas o importante é a gente respeitar as opiniões das pessoas, mesmo as que são contrárias à nossa. E hoje nós tivemos aí um bom exemplo, né, de desmontar o sistema público, né? Os aplicativos aí cobrando 3 vezes o valor normal da corrida. Realmente uma injustiça com a população. Os políticos têm que ficar atentos a isso. Um abraço. Oi, Eduardo Costa. É o Ozenir, falo aqui de Jeciaba. Minha opinião, Eduardo, tem que acabar com esse negócio de dia da consciência negra, dia da consciência branca. Somos todos iguais. Tem que ter o dia da consciência humana. Um abraço, meu amigo. Aí sim. Daqui a 3 minutos, nossos convidados falam mais. Você conhece a Clínica Odonto 4? Está procurando uma oportunidade imperdível para morar ou investir? Presta atenção, gente boa. Está chegando em Itabirito um empreendimento que a região nunca viu. Encantador, exclusivo, imperdível. Cadastre-se agora no urbaville.com.br e saiba mais. Antecipe-se ao lançamento. Você vai se surpreender com o padrão, a qualidade de vida, os atributos de lazer, conforto, segurança e as condições especiais para quem aproveitar em primeira mão. Não perca tempo, cadastre-se agora urbaville.com.br ou chama no zap 31 3264 5353.
Pois é, Edu, a gente tem que continuar falando sobre essa situação dos rodoviários em Belo Horizonte. A maioria das pessoas que estão nos acompanhando parecem apoiar, sim, o ato grevista. Mas qual é a alternativa? Qual é a solução? Será que a passagem vai ficar mais cara depois disso tudo? E como chegar no trabalho hoje? Como se deslocar pela cidade, né? Por que as pessoas ainda negam uma coisa que está na frente delas? Tem gente que foi lá esperar o ônibus. Por quê, doutor? Eu vejo que muitas vezes a pessoa não quer acreditar, né, que vai chegar a tal ponto. E a gente, apesar de toda a descrença no poder público, a gente ainda acha que vai resolver. E as pessoas parece que na sexta-feira tinham essa esperança, né, que em reunião poderia ser resolvido, mas infelizmente não, tá aí, né? Pois é. Professor, pode ir, Edu. Não, aqui, meu caro Marcelo, o que acontece? É porque tem que acontecer ou falta cuidado, carinho das autoridades para se anteciparem, para discutir o assunto antes? Se a data base era 1º de outubro, por que não começar a discutir isso em março? Se as pessoas não acreditam, parece que as autoridades também não, né? Tava esperando acontecer a greve para ter certeza que ia ocorrer de fato. Agora sim deve acontecer alguma coisa. Agora vai ter negociação. Você usa ônibus? Não, muito pouco. Usa ônibus, Renê? Também não, um pouco. Concorda com as pessoas que sofrem dizendo? É só a cara da Fernanda da pobreza ali. Concorda que as pessoas falam isso? Que se o vereador andasse de ônibus, se o jornalista andasse de ônibus, se o prefeito era diferente? Seria? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o político precisa saber do que a população sofre, né? Seria diferente. Mas o povo tem dificuldade de mudar de rota. Apareceu uma situação que eu não estava esperando, mudou ali a minha rotina. Eu tenho que buscar uma alternativa. Isso não seria o normal? Teoricamente seria, né? Mas muitas vezes as pessoas elas se apegam demais a determinadas rotinas e determinadas possibilidades no que diz respeito, por exemplo, à mobilidade. E mais, né? Qual é a outra opção para quem tem pouco dinheiro para se locomover na cidade, né? A coisa mais difícil da história. Essa é a pergunta, Renê. Que opção? Esse metrô de mentira? Nós não temos. Esse trem metropolitano que não está onde o povo está, isso é mentira. Aplicativo, os caras começaram a cobrar 100% a mais assim que a greve foi instalada. É Chapolin Colorado, só ele, Renê. Só ele poderá nos socorrer. Eu acho que nem ele, né? Ele já está no passado. Eu acho que, no fundo, é um momento mais de reflexão dessa situação de mobilidade urbana, né? Porque Belo Horizonte precisa levar mais a sério ainda essa situação, com transportes alternativos, com outras viabilidades para o cidadão, porque sofre muito, de fato, né? E a implicação, assim, de forma coletiva? Porque eu tenho a impressão de que quem não está envolvido nisso, ou quem não usa o transporte público, não está nem aí, assim, não me afeta, então eu não preciso me preocupar com essa discussão. Falta metrô, mas eu não uso, né? Não é por aí, né? Como é que a gente vai viver numa sociedade se a gente só pensa no nosso próprio umbigo? Como é que é isso? Claro, sem dúvida. Inclusive, eu acho que na pandemia isso ficou muito claro, né, Fernanda? Porque nós tivemos a certeza absoluta de que ninguém é imune. Todo mundo é afetado pela sociedade, né? A gente não vive em bolha separado. E nesse caso também não, porque as pessoas não chegam para o trabalho, as pessoas elas demoram mais para os seus compromissos, o trânsito fica caótico. Então todo mundo é afetado. A gente tem que parar com essa ideia de que só afeta o outro, né? O que não tem condições, todos nós somos, né? Ô, Marcelo, é preciso fazer... A palavra é transparência, né, Marcelo? Sim. É discutir de fato a tal da planilha, ver quanto custa que o óleo diesel sobe, o pneu sobe, o salário sobe, o empresário tem que ser remunerado. Aí vem o cara para a rede social e fala assim... Bando de bilionários do transporte coletivo. E se eu disser que eles também estão passando aperto, você é um defensor de quem te patrocina. Aquelas bobagens. Enfim... É preciso transparência e discussão o ano inteiro, amigo. E é preciso principalmente perceber, quem não foi trabalhar foi o pobre. Quem não conseguiu se deslocar, de fato, foi a pessoa mais pobre. Qual que é o impacto na vida dessas pessoas de não conseguir ir um dia no trabalho? Será que vai ter o que comer? Como é que vai ser a situação? E quando a patroa não acredita que a diarista não chegou por causa do ônibus? Aqui, vamos ouvir quem de fato é dono do carro onde está doendo? Fala, povo, no Zap! Oi, Eduardo Costa, bom dia, meu querido. Quem fala com você é o Ricardinho aqui do bairro Ana Lúcia. É o seguinte, referente à greve de ônibus, isso aí, parceiro, é o que o povo merece, porque na hora de votar, vota errado. Como diria meu pai que já faleceu, o povo tem exatamente os políticos que merece. É só pensar direitinho. Um abraço, parceiro. Bom dia, Eduardo Costa, Sebastião Gomes de Ribeirão das Neves. Olha, essa greve aí é mais uma manipulação do sindicato, né? Tanto o sindicato dos empresários quanto o sindicato dos trabalhadores. Porque, no fim, quem leva pior é o usuário. O motorista tem uma mixerinha lá de aumento, né? Que não significa nada. E o sindicato leva uma bolada boa
porque vai ter um aumento para as empresas e os empresários de ônibus banca uma campanha política dos sindicalistas desses bandidos sem vergonha que nós estamos acostumados a ver do poder, ok? Um abraço. Oi, Eduardo Costa, é Zé de Paula de Itabirito. Você está falando aí sobre a greve, né? Infelizmente, o Brasil só conserta dessa forma, né? Há quanto tempo que esses motoristas estão prejudicados? Trabalhando de motorista, trabalhando de trocador, né? Arriscando a vida aí, como todos sabem, e não tem um salário digno, né? Então, infelizmente, tem que fazer uma greve mesmo. Prejudica uns para melhorar para outros aí. Concorda comigo? É o Zé de Paula de Tabirito. Bom dia. Essa greve é patrocinada pelos empresários, pelo prefeito também, porque eles querem o aumento da passagem. Não basta a população ter dado à prefeitura mais de 200 milhões de reais para os empresários. Eles não estão satisfeitos. Se eles ganham 100, eles não querem ganhar 90, eles querem ganhar os 100, com pandemia ou sem pandemia. É isso aí, tá difícil. É o Luiz do Serra Verde. Sonha em voltar a sorrir, a mastigar com tranquilidade e sem dor? A hora de fazer seu implante dentário chegou. Venha participar da Black Friday do sorriso da Implante Fácil, com descontos especiais e condições de pagamento ainda mais facilitadas. Mas corra que as vagas são limitadas. Ligue agora ou mande um zap. 3344-4444. Marque sua avaliação, não perca essa oportunidade. Venha voltar a sorrir com a Implante Fácil. 3344-4444. Fernanda Viegas. Lançaram uma música que tá dando o que falar. Pois é, daqui a pouquinho aqui no Rádio Vivo, polêmica. Música estaria incitando o estupro. Será? 10h51. Se adaptar. ...53, Bárbara. O dia começou com Regina Duarte e continuou com Israel e Rodolfo. É esse o nome da turma? É isso mesmo, essa dupla. Que polêmica, viu? Israel e Rodolfo estão sendo criticados pela música Dar Uma Namorada, que foi lançada na última sexta-feira, só que o burburinho tá hoje. Em um vídeo postado, uma psicanalista, doutora em psicologia e feminista Manuela Xavier, fala que a música é uma apologia ao estupro. A música diz assim: se não vai me iludir de graça, me atiçou. Vai ter que dar uma namorada. E... Vamos ver um trechinho só. Aí. Deixa eu ver. Se não tá querendo. É, Viela. Toda hora tem um... Como é que chamaram a Regina Duarte?
Desnecessariazinha do Brasil. Agora vem essa dupla. Desnecessariazinha do sertanejo. Pois é, precisava disso, dessa letra, desta forma. Como assim? Me atiçou, agora tem que namorar. Não sabe se controlar, não? A gente tá virando animal, é isso? É a consequência disso, né? As pessoas seguem esse ato, assim, essa música, e é a mulher que sofre, né? É um problema sério. Ô Marcelo, eu costumo dizer o contrário. Quando a novinha me atiça, eu falo, minha filha, eu não vou aguentar. É complicado. Esse Rodolfo, inclusive, já entrou em polêmica no próprio Big Brother por causa da questão do cabelo, que a gente estava falando agora. Ah, é? Ele foi acusado de Exatamente. racismo no próprio programa, ou seja, polêmica nunca é demais, E aí né? saiu de lá fazendo sucesso com uma outra música, né? Que depois bombou aí, da Batom de Cereja. E aí ele e a dupla dele fizeram muito sucesso. Agora vem com essa música, como diz Eduardo, desnecessário. Não precisava. Podia continuar na outra linha mais leve. Ô René Dentes, tem coisas que um jornalista não deve dizer. Mas às vezes eu me sinto tão feliz sendo desinformado sobre Rodolfo e sobre BBB. Eu também, viu? Eu também, não sinto falta, não. Eu tô vendo a Fernanda devagar com facilidade, que é a música, não sei o quê, a Bárbara na sua cabeça que conhece também. Eu não conheço. Também não conheço. Confesso. Você se sente fora do mundo, filósofo? Um pouco. A gente precisa entender. Eu, como professor também de universidade, a gente precisa entender um pouco de tudo, né? Mas eu também acho desnecessário esse tipo de coisa. Não é conhecimento, né? Por quê? Por quê, Marcelo? Que a gente, pra ser feliz hoje, tem que agredir os outros. Pois é, muita gente não consegue entender o diferente, né? Essa grande dificuldade de entender que somos pessoas diferentes, cada um tem as suas características e que o mais interessante seria a gente poder falar, conversar de uma maneira respeitosa e até mesmo nas letras das músicas agir de maneira mais respeitosa, não preocupando somente com a questão da audiência, o que o público quer de fato ouvir, né? E até mais um ingrediente para o debate de vocês. Na publicação dessa psicanalista, o Rodolfo disse: boa noite, tudo bem? Primeiramente, eu acho que você está exagerando nas observações. A gente faz música para homem e para mulher. Uma mulher pode cantar para o homem essa letra. Ela é unissex, segundo ele. E aí não é estupro, E não? aí não teria problema. Ah, tá. O estupro, então, acontece só com a mulher. Os homens não são estuprados. Foi essa a justificativa. É por aí, né? E a gente tem que lembrar também que esse tipo de música, que é música chiclete, que facilmente é compreendida, as crianças também saem cantando por aí. Então a gente está influenciando outras pessoas, não estamos? Sim, com certeza a música ela traz, de certa forma, o que a sociedade acredita, o que a sociedade, de certa forma, reafirma. As letras de música, elas sempre trazem muito dessas características e elas aludem um pouco do comportamento social. Quando a gente aceita esse tipo de música, quando a gente aceita esse tipo de letra, é como se a gente estivesse concordando com situações de importunação sexual ou outros problemas do tipo, né? Ô Dentes, os espíritos, sobretudo os espíritos mais evoluídos, amam a música. Já escutei isso em muitos palcos. E acham que a música ajuda a construir um mundo melhor. É impressionante como é que eu vou dar uma pegadinha, dançando na boquinha da garrafa, essas coisas que não acrescentam, colam e estragam. Isso deve incomodar até nos outros planos da humanidade. É muito imediatista, né? Muito corporal, assim, só que com desrespeito enorme, né? Então a gente precisa, eu acho que essa discussão toda passa pelo sentido de que a gente tem que parar de dizer que é mimimi. Não, para as pessoas que sofrem é muito sério, né? Muito grave, no caso para as mulheres, essa erotização, essa banalização. Eu acho que isso a gente tá na hora, passou da hora de dizer assim, olha, há sofrimento aí. E uma música dessa pode trazer um impacto muito grande. Ô Viegas, uma dupla dessa, Viegas, não podia fazer uma música assim, no ritmo, né? Tá. Mãe, ensine seu menino de 4 anos a ajudar a lavar vasilha. Pois é, Eduardo. E a gente está aqui conversando e olha, mais um caso de injúria racial acaba de acontecer na nossa cidade. Um homem de 43 anos foi detido na madrugada. Acabou de acontecer não, né? Mas aconteceu hoje, madrugada de hoje, por dano ao patrimônio público e crime de injúria racial. A Guarda Municipal prendeu uma pessoa por cometer esse crime na nossa cidade. Chamou de macaca, chamou a pessoa de preta vadia, usou essas palavras ainda, danificou bebedouro, danificou cadeiras, ou seja, não há compreensão. Mas o berço disso tudo, tem que começar no berço e no primário? Tem que começar também nas famílias, mas se as famílias não entendem isso, é preciso que a educação faça o seu papel. E quando aquele menino faz uma gracinha, por exemplo, Marcelo, destrata um professor ou uma coleguinha e o pai acha graça, e o pai estimula o palavrão. O grande problema é que a educação ela é feita pela escola, mas principalmente pela própria família, né? E muitas vezes a família quer se ausentar desse tipo de processo. O menino não aprende com o discurso, mas sim com o exemplo?
Sempre. O exemplo é sempre o mais importante. Pois é, inclusive a apreciação, né? E você se sentir representado em todas as esferas da sociedade. Eu lembro que vivenciava muito isso também, né? O meu cabelo não se enquadrava em lugar nenhum, não tinha lugar nenhum. E aí, como fazer, né? Dentro da minha casa eu tinha exemplos e incentivo, mas na escola eu tinha uma barreira. Você chegou aqui na Itatiaia, a Bárbara tem cabelo bom, eu tenho um maravilhoso e grande, nós estamos te dando moral. Aqui, por favor. Depois do noticiário, atenção. Fabinho, pega o aleluia para mim. Nós vamos falar com o secretário de Estado de Saúde, eu acho que ele vai confirmar que Minas passou de 70% de vacinados com a segunda dose. Aí sim, é a tal da imunidade de rebanho! Urgente. 11 horas em Belo Horizonte, 25 graus na Itatiaia, umidade relativa do ar 66%, AB3 em alta de 1,15%. Começa daqui a pouco aqui na sede da Prefeitura de Belo Horizonte uma entrevista coletiva do presidente da BH Trans, Diogo Prosdócime, para falar sobre a greve dos motoristas de ônibus aqui na capital. Desde a meia-noite, a circulação dos coletivos está bem menor do que a habitual. Onde estivemos ao longo desta manhã, na região do Barreiro, nenhum ônibus que atende BH rodou na estação Diamante. Já na estação Barreiro, situação parecida, só 1% rodou e apenas na faixa das 6 da manhã. Em outros locais houve uma circulação maior, mas ainda assim não de 100% e nem de 60%, como pediu o Tribunal Regional do Trabalho. Lembrando que às 2h30 haverá uma reunião de conciliação entre as empresas e os motoristas com mediação do TRT. Repórter Matheus Oliveira. BR-040 tem mais de 2 quilômetros de pé no freio, no sentido Belo Horizonte, na passagem pela reta do bairro Califórnia. O aperto se estende até o anel rodoviário. A empresa que administra esse trecho ainda não registra a ocorrência. Você que pode desviar deste ponto, encontra caminho melhor na ida para BH, pela Via Expressa. Repórter Gustavo Cícero. Está no posto médico legal da cidade o corpo do adolescente assassinado noite passada em Betim, na Grande BH. Essa vítima não teve a identificação divulgada, tinha 16 anos. Ele foi morto a tiros na Rua 4, altura do bairro Jardim Perla. Maioria dos disparos na cabeça. Segundo a Polícia Militar, populares disseram para a PM que o responsável pelos disparos tem o apelido de Baianinho e a motivação do crime está associada a uma dívida do tráfico de drogas. O menor devia cerca de R$1.000 para esse traficante. Nenhum suspeito foi detido até agora. Repórter Oswaldo Diniz. Está neste momento no Departamento de Investigação de Crimes contra o Patrimônio em Belo Horizonte, o trio suspeito de assalto preso pela PM na região metropolitana. Segundo os militares, os três encontrados em Betim estavam com cerca de 300 televisores que haviam sido roubados recentemente. Chegando cedo para trabalhar na oficina, hein, Altair? Você merece todo o crédito. Pão gostoso de verdade é na padaria da Luidina. Ela merece todo o crédito. O BDMG dá todo o crédito para o desenvolvimento. Já são mais de 4 bilhões de reais em financiamento durante a pandemia, criando oportunidades para quem mais precisa. Acesse bdmg.mg.gov.br, conheça as linhas de crédito e contrate agora. BDMG, novas ideias para o desenvolvimento. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. O presidente Jair Bolsonaro classificou como idiota a discussão a respeito de eventual mudança no sistema político brasileiro, adotando o semipresidencialismo. A proposta, defendida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, durante participação no Fórum Jurídico de Lisboa, prevê que o presidente da República compartilhe o poder com um primeiro-ministro, eleito pelo Congresso Nacional.
Portugal é um dos países que seguem o modelo semipresidencialista. Em conversa com apoiadores na porta do Palácio do Planalto, Bolsonaro afirmou que a proposta estaria fora das 4 linhas da Constituição. Tem certas coisas que é tão idiota que não dá nem para discutir. Eu não vou passar a bater boca com ninguém sobre esse assunto. É uma coisa idiota. Agora eu falo que jogo dentro das 4 linhas. Quem sai fora, daí eu saio também. Eu sou obrigado a combater o cara fora das 4 linhas. Por que eu lanço isso aí? A começar outras coisas. O que muita gente está preocupada é que acabou a mamata. De Brasília, Jonathan Ferreira. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo. Você está ouvindo a Itatiaia. 23 premiações Top of Mind como a rádio mais ouvida e lembrada na categoria Liderança. Itatiaia, a rádio de Minas. A Araújo informa. Araújo tem. Araújo entrega. Compre pelo site, pelo novo app ou ligue 3270-5000. 11:05 Rádio Vivo. Nós temos que agradecer, Eduardo, ao professor de redação Marcelo Batista pela presença. Obrigada, professor. Eu que agradeço, pessoal. Foi um prazer. Sempre que precisar, estamos aí. Pode deixar que a gente chame você de novo. E também o psicanalista e filósofo René Dentes. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. É um enorme prazer estar aqui com vocês. 11:05 Fábio Baquerete, é secretário de Estado da Saúde, está ao vivo conosco. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Eduardo. Prazer estar aqui na sua casa nova. Ô, secretário, eu conversei com o senhor há 3 anos dando boa tarde. Vou começar de novo. Secretário Fábio Baquerete, de Saúde do Estado, bom dia! Bom dia, Eduardo. Prazer estar aqui de novo na sua casa nova. E tem que lembrar de eu não dar bom final de semana, né? Porque é segunda-feira, tenho que me acostumar também. Aqui, atingimos o que chamam historicamente de imunidade de rebanho em Minas Gerais? Bom, Eduardo, a gente está indo bem, né? A imunidade de rebanho não tem ao certo qual que é o valor, né? Estudos falam acima de 70, outros 80, 90. Mas se a gente pegar aí a população adulta, por exemplo, já temos 93% com a primeira dose e 79% com as 2 doses. Ou seja, nós temos aí os adultos já com uma imunidade importante. Aí quando a gente vai incluindo, né, 12 anos, isso cai um pouquinho, cai para 73%, mas nós estamos aí praticamente com 75% chegando aí de 2 doses acima de 12 anos. Então, a imunidade de rebanho, nós estamos pertinho dela já. A Europa está assustada, países como a Áustria, com lockdown intenso, né, por inteiro no país. Cá entre nós, os motivos são de, ainda que com uma certa reserva, comemoração? Sim, a gente está muito atento em relação ao que está acontecendo na Europa, né? Mas vamos lembrar que, apesar de a gente ter que aprender um pouco com quem vive antes da gente, a cada momento da pandemia, né, que é uma pandemia que a gente vem acostumando com ela, a Europa está no momento de outono, indo para o inverno. Muitos países não tiveram uma adesão tão grande como nosso país tem, né? Nós estamos falando 93% dos adultos tomaram a primeira dose aqui no estado, né? Então, vários países europeus não tiveram essa adesão. E outra coisa, o Brasil também está crescendo no reforço. Poucos países estão reforçando toda a população e o Brasil está reforçando. Quando a gente chegar lá aquele mesmo momento deles, que seria fevereiro e março, que é antes das doenças sazonais, de doenças respiratórias, a gente está numa condição de imunização e de reforço muito maior. Então, eu acredito que a gente não vai sofrer como eles estão sofrendo essa chamada 4ª onda, mas nós temos que ficar de olho lá para dar um passo também, não dar um passo maior que as pernas, né? Para a gente não precisar dar 2 passos para trás depois. Secretário Fábio Baquerete, Fernanda Viegas falando com você, bom dia. Sobre a vacinação de reforço, Minas já tem um calendário? Oi, Fernanda, é um prazer. Só conversava com o Eduardo, é bom agora ter mais alguém para conversar com a gente aqui, Obrigada. Fernanda. Temos sim, na verdade o calendário, ele cumpre a cronologia, ou seja,
todo mundo que tomou a segunda dose, há 5 meses, ele está apto a tomar o reforço de Pfizer, preferencialmente, mas ou de uma vacina de uma plataforma diferente. Por exemplo, quem tomou AstraZeneca e Janssen deve tomar Pfizer, mas quem tomou Pfizer poderá tomar da Janssen ou AstraZeneca, por exemplo, como reforço. Então, a cronologia é que vai contar. O que a gente tem que agora lembrar que o idoso sempre é o mais vulnerável à doença. Aqueles que tomaram Coronavac, basicamente todos já tomaram o seu reforço, e agora os que tomaram as outras vacinas, especialmente a AstraZeneca, está chegando a hora também de ser reforçado. Então, cronologicamente, vamos seguir nesse caminho até conseguirmos reforçar todos os adultos acima de 18 anos. Secretário, o Cristóvão ligou aqui para a nossa produtora Thalissa Lima para dizer que trabalhava na saúde e recebeu 2 doses da Coronavac. Agora não trabalha mais na área, mas já está no prazo de tomar a dose de reforço, pois já tem 6 meses. Só que ele procurou o centro de saúde e não conseguiu vacinar. E foi informado que não enquadra em algum grupo. Como é que ele faz? Está esquisito, não está, secretário? É um caso pontual, Eduardo, mas agora, como já está deliberado que todo adulto tomará o reforço, o município dele, é Belo Horizonte, não sei se for Belo Horizonte, o município vai anunciar a ampliação da vacinação para todo adulto. Então, ele deve tomar logo o seu reforço, porque não vai ser mais por idade e nem por categoria profissional, o grupo, né, como trabalhador de saúde, como ele era, e sim por tempo que ele tomou a segunda dose. Como ele tem acima de 18 anos, ele logo deve tomar esse reforço. Os municípios estão se adaptando. Outra deliberação, Eduardo, importante que nós fizemos foi reduzir o intervalo da Pfizer para 21 dias. Ou seja, nós estamos orientando aos municípios prioritariamente agora garantir as 2 doses de toda a população. Então a gente vai fazer essa segunda dose num curto menor, porque tem muita vacina da Pfizer já disponível aos municípios para continuar depois o reforço. Então é questão de pouco tempo aí, ele vai tomar o reforço dele. Secretário, tem ouvinte perguntando também sobre a segunda dose para quem tomou a dose única, né? A vacina da Janssen. Como é que fica isso? Isso ainda não está bem definido pelo Ministério da Saúde, apesar do ministro ter anunciado a necessidade da segunda dose. Nenhum outro país do mundo anunciou 2 doses da Janssen mais o reforço. Então ainda não há uma orientação formal, estamos aguardando aí nos próximos dias para ver se a Janssen vai ter a segunda dose e depois o reforço 5 meses depois. Essa segunda dose tem que ser da própria Janssen, que está chegando ao Brasil essa semana, ou se vai ser direto o reforço com a Pfizer. Então essa orientação deve sair ainda essa semana, é a nossa expectativa, para que a gente consiga aplicar então ou a segunda dose com a Janssen ou já o reforço com a Pfizer. Então estamos aguardando essa orientação. Boa semana e saúde, ainda com máscara, viu, secretário? Ainda com máscara, Eduardo, mas com muita esperança de dias melhores. Parabéns aí pelo novo desafio, Fernanda, foi um prazer. Igualmente. Boa semana para todo mundo. 11h12 no Rádio Vivo.
11h14. Em primeiro lugar, quero dizer, segurança é preciso pra crescer. Minas avança e alcança pra você o estado mais seguro pra viver. Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Minas avança nos últimos 3 anos. Chegou a hora de trocar os seus óculos por um novo. Aproveite a promoção que mais vende óculos no ano. A esquenta Black Friday das Óticas Carijós. Tem lentes multifocais digitais Perfect Vision, fotos sensíveis, as lentes que clareiam e escurecem conforme o ambiente a preço de lentes incolor. Ainda tem óculos solares e armações com até 60% de desconto. Aproveite o esquenta Black Friday das Óticas Carijós. A maior ação de vendas do ano para você sair de óculos novos. Só até o dia 27 nas Óticas Carijós. Ô, Matheus Oliveira, tem reunião para tratar da greve? Conta pra gente, Matheus. Pois é, do 11h15, a gente está aqui em frente ao Salão Nobre da Prefeitura de Belo Horizonte. Foi uma correria, saímos de lá do Barreiro, já viemos para cá, pegamos um trânsitozinho, mas deu certo. Felizmente a coletiva vai dar uma atrasadinha. Diogo Prosdossi me fala daqui a pouco aqui na Prefeitura, toda a imprensa já reunida, esperando ele chegar para falar sobre essa greve dos motoristas de ônibus, né? Ainda não foi anunciada a pauta. Parece que ele já está se aproximando, daqui a pouco começa a coletiva, eu te chamo aí, viu, Du? Mas qual que é a perspectiva, Matheus? O que ele deve anunciar? O que ele deve falar? Absolutamente nada foi informado para a gente. Agora, de qualquer sorte, vai ser uma antecipação de reunião, quem sabe vai acontecer na Prefeitura. Já confirmaram esse ter reunião no TRT hoje? Que hora que vai ser essa reunião, Matheus? O Matheus entrou no ônibus que estava parado com a greve. Ô, Zap, substitui o Matheus aí, Zap. Fala da greve. Ô, Eduardo Costa, o problema todo é esse, tá vendo? A desinformação é o que passou aí, tá aí agora. O cidadão, ele não procura nem se informar. Então, o aumento vem, o aumento vai e pega todo mundo de surpresa e acaba ficando por isso mesmo. Bom dia, Eduardo Costa. Eu discordo de falar que nós votamos errado, nós votamos certo. Errado são os políticos safados sem vergonha que não cumprem o que eles prometem. É Solange de Santa Cruz. Bom dia, Eduardo Costa, Sebastião Gomes de Ribeirão das Neves. Olha, essa greve aí é mais uma manipulação do sindicato, né? Tanto o sindicato dos empresários quanto o sindicato dos trabalhadores. Porque, no fim, quem leva pior é o usuário. O motorista tem uma mixerinha lá de aumento, né? Que não significa nada. E o sindicato leva uma bolada boa, porque vai ter um aumento para as empresas e os empresários de ônibus bancam uma campanha política dos sindicalistas desses bandidos sem vergonha que nós estamos acostumados a ver do poder. Ok? Um abraço. Ô, Eduardo Costa, o problema todo é esse, tá vendo? A desinformação é o que passou aí, tá aí agora. O cidadão, ele não procura nem se informar. Então, o aumento vem, o aumento vai e pega todo mundo de surpresa e acaba ficando por isso mesmo. Essa greve de hoje é uma falta de respeito com a população. Se vão parar, param, não sai da garagem nem nada. Agora roda uma parte, não roda outra. A pessoa sai para trabalhar, não sabe se vai voltar. Aí perde o apoio da população. Ô, Matheus, começou a coletiva? Começou, Diogo Prosdossi, presidente da BH Trans, falando aqui direto da Prefeitura. Mas, nenhuma das estações, pelo menos até agora, a última informação que eu tenho, né, de 10h30 da manhã, cumpriu o mínimo determinado pela Justiça de 60%.
Então, tão logo terminando essa coletiva, nós vamos reunir a equipe jurídica da Prefeitura para já notificar o tribunal e as empresas e os trabalhadores para que eles cumpram essa decisão judicial, esse mínimo de greve, já que é um serviço essencial e como a gente vem vendo aí, né, como vocês vêm noticiando e relatando aí o que vem ocorrendo pela cidade. Presidente Pedro, da CBN também, são duas questões, na verdade. Primeiro, um balanço divulgado mais cedo pela BH estimou 96 mil passageiros com problemas até 7 da manhã. Esse número é maior agora, ele já aumentou. E a outra questão, eu acho que a grande preocupação do cidadão agora, muita gente teve problema para ir para o trabalho e agora se preocupa com a volta, né? Tem perspectiva de resolver essa situação até o fim do dia, horário de pico, 6 da tarde? Sim, esse número cresce a cada hora, principalmente na medida em que o mínimo de 60% não vem sendo cumprido. A ideia é que nós atuemos ainda agora, né, nas próximas horas, para comunicar à Justiça, os trabalhadores e as empresas de que o mínimo de greve tem que ser cumprido exatamente para que não prejudique a população de um serviço essencial para a cidade. Nós vamos tocar a bola, essa reunião, essa coletiva vai continuar, no segunda edição do Jornal Itatiaia, nós vamos ter todas as informações. 11h20... Vamos então agora acionar o repórter do trânsito, saber qual é a situação de momento aí pela cidade. Itatiaia, trânsito no ar. É com você, Gustavo Cícero. Deixa comigo, Fernanda Viegas. Caminhão com defeito é o que deixa esse reflexo de lentidão na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, sentido Belo Horizonte. O veículo estava parado, aliás, a roda dele travou dentro de uma canaleta, menina. E aí ele já foi removido e está parado ali perto do anel rodoviário, o que complica agora a Pacelli no sentido Belo Horizonte. A lentidão começa perto da Praça da Semig. Você que sai de Betim ou de Contagem para a capital, tem caminho melhor pela Via Expressa. Inclusive, a Via Expressa é a melhor pedida do que a BR-040, que está congestionada na reta do Califórnia, no sentido da capital mineira. Quem sabe ser eficiente para cuidar da vida financeira, abre uma conta completa no Safra e tem acesso a um mundo de serviços exclusivos. Quem sabe, Safra. Repórter Gustavo Cícero. Super Esquenta Black Friday é no Economart. Confira nossas ofertas. Tá. 1h23. É 11h23. Eu vou acostumar. 11h23. Araújo faz o teste rápido da Anvisa. Ô, Ragaz, o uso do cachimbo, Ragaz, faz a boca torta? Faz a boca torta, a cabeça também. Lucas Agazzi é repórter investigativo da Itatiaia. Um leilão anunciado pelo governo federal pode afetar a vida de quem mora em Belo e Nova Lima? Exatamente, Edu. É um leilão aí que pegou muita gente de surpresa, né? A União, o governo federal, vai colocar à venda vários terrenos, imóveis que pertenciam, né, ao governo federal, a estatais, e parte de alguns terrenos
podem acabar inviabilizando projetos importantes para a cidade. Eduardo Costa, ali na região próxima a Nova Lima, no Belvedere ali, tem terrenos que, se forem vendidos, tem muito projeto de mobilidade urbana que pode ficar no papel. Quando você me contou hoje, eu falei, lá se foi o nosso viaduto, a nossa alternativa para o Vetor Sul ali, em relação ao BH Shopping e adjacência. Aí liguei para o Jarbas Soares, Procurador-Geral de Justiça, que está envolvido até o pescoço num processo de negociação Nova Lima, Belo Horizonte e empreendedores. Ele disse o seguinte, que não há motivo para pânico, você pode ficar tranquilo. Primeiro que o leilão é bem-vindo, porque Belo Horizonte e Nova Lima podem leiloar. Ou mesmo o fundo de empreendedores. Eu falei assim, mas se uma consultora ganhar? Eu falei assim, eles vão ganhar e não vão construir. Bom saber isso, não é? Boa notícia. Ragazzo, vai com Deus, viu? Amém. Tem que trabalhar. Ô, Viegas, você gosta de gentileza e acha que o rádio tem que privilegiar a gentileza, estimular a gentileza? Com certeza. Sem gentileza, a gente não vê essa movimentação positiva acontecendo. O Laboratório Hermes Pardini, em parceria com a Itatiaia, criou um projeto maravilhoso, Prêmio Meu Vizinho Pardini de Gentileza Comunitária. Nós chamamos aqui na Itatiaia, centenas de pessoas se inscreveram ou foram inscritas por outros que admiram. Resultado, agora nós temos 2 categorias, 5 finalistas em cada uma delas. Pessoas ou grupos de pessoas com iniciativas simples, é uma categoria, e a outra, organizações formalmente estabelecidas com projetos já estruturados. Agora, nós vamos votar para eleger os vencedores em primeiro, segundo e terceiro lugares em cada categoria. Atenção, as pessoas podem votar pelo site quantas vezes quiserem, ajudando a eleger os vencedores de cada categoria. Amanhã nós vamos começar a falar dos projetos aqui. Mas hoje, a partir de 4 da tarde, você já pode acessar hermespardini.com.br/prêmio meu-vizinho, ou acessando o site do Hermes Pardini ou da Itatiaia. Você vai lá e vai votar e vai escolher 11h25. Meu amigo, preste atenção, essa dica vai mudar. Ô, Du, depois do Touro Dourado, lá em São Paulo, as polêmicas ao redor, agora tem outra escultura de animal lá. Paula Rangel, bom dia. Oi, Eduardo, bom dia ouvintes. Além do touro dourado da Bolsa de Valores, mais uma escultura animal é colocada em São Paulo, mas com um fim bem diferente. Uma baleia prateada está instalada na entrada de um complexo de prédios corporativos no coração financeiro de São Paulo, a Avenida Faria Lima. A escultura tem 6 metros de altura e mais de 20 de comprimento e simboliza a preservação ambiental e o respeito à natureza. No local há teatro
e apresentações musicais. O touro dourado, desde que foi colocado em frente ao prédio da B3, semelhante ao da Bolsa de Nova York, tem sido alvo de protestos contra a fome e a miséria. Ativistas fazendo churrasco perto do touro, colando cartazes e pichações. Lembrando que esculturas de animais são comuns, como a Cow Parade, a das vacas, que é feita em várias cidades do país. Mas o touro dourado significa para os ativistas uma afronta para a situação de pessoas que estão na miséria. É com vocês. Pois é, aqui agora, Fernanda, tem umas onças aí, mas que na verdade não são onças. São jaguar. Um movimento internacional Jaguar Parade que quer chamar a atenção para a necessidade de preservar essa espécie. Amanhã tem mais Rádio Vivo com o Sacolão Total, todo dia, dia de oferta. E New Smile, odontologia, arte, odontologia e estética. Vambora, velho? Vambora, Du. Milton Naves e todo o timaço chegando pro Rádio Esportes. Mas o jornalismo continua ligado na greve do transporte coletivo, informando e rezando para na sua volta para casa ter um tiquinho de sossego. Fica com Deus, boa semana e até logo. Tchau, gente, até amanhã.